Olá pessoal, o tema de hoje é sobre vozes do verbo. Que tema é esse relacionado a essa classe de palavras dos verbos? Voz do verbo. É a maneira através da qual o verbo vai se relacionar com o sujeito. Como que seria isso? Tem uma ação numa frase, né? Às vezes o verbo pode indicar um sujeito agente, um sujeito paciente, ou então um sujeito que agiu e recebeu a ação, agente e paciente. Vamos entender aqui então. Então, só essa observação importante aqui. Vozes verbais, voz do verbo, forma pela qual o verbo se relaciona com o sujeito. Agente, os alunos ouviram a explicação. Dá para se observar nesse exemplo aqui que foi o aluno que teve a ação. Os alunos ouviram a explicação. Então, esse verbo denota um sujeito agente. Quando que o sujeito é paciente? Quando recebe a ação. Quando não foi esse sujeito quem exatamente realizou aquele fato, aquela ação. A explicação foi ouvida pelos alunos. A explicação, esse é o sujeito paciente. Por quê? Porque recebeu uma ação, não exatamente agiu. A explicação foi ouvida pelos alunos. Quando o sujeito é paciente, você observa que há um agente chamado agente da passiva, aqui no final. Porque quem fez a ação de verdade está no final, esse verbo está na voz, esse verbo foi ouvida, verbo ouvir, está na voz passiva, mas nós vamos entender um pouquinho sobre cada um deles nos exemplos seguintes. Vamos ver um exemplo aqui de quando o verbo é agente e paciente ao mesmo tempo? Vamos lá? Pessoal, nesse exemplo aqui, quando o verbo vai expressar uma ação que se relaciona a um sujeito, agente e paciente. Esse sujeito executa e sofre a ação ao mesmo tempo. Por exemplo, motociclista feriu-se em acidente. O verbo ferir, ele está na voz reflexiva. Ele indica um sujeito, motociclista, sujeito, agente e paciente. Ele executa e sofre a ação. Sujeito, agente e paciente. Após entender esses três conceitos, um sujeito, agente, paciente e agente e paciente ao mesmo tempo, vamos conhecer agora os três tipos de vozes verbais. Voz passiva, voz ativa, voz reflexiva. Vamos começar aqui pela voz ativa. Voz ativa, foca a atenção no sujeito agente. Então, a principal informação na voz ativa é o sujeito que está em atividade. Exemplo, o atleta correu na avenida principal. Sujeito agente, o atleta. O verbo correr está na voz ativa. Voz ativa. Observe mais um exemplo, só para que fique claro que sujeito agente nem sempre se refere a um ser fazendo alguma ação. Existem coisas, objetos que também podem representar uma ação na voz ativa. Uma situação, a falta de água afeta a rotina de colégios de São Paulo. A falta de água, sujeito agente. O verbo afetar está na voz ativa, assim como o verbo correr. Só que tem uma diferença entre esses dois verbos aqui. Observação importante. A voz ativa, para ser passada para a voz passiva, o verbo tem que ser um verbo transitivo direto. O que significa? O verbo tem que ter um complemento sem obrigatoriamente ser ligado a ele por uma preposição. Eu posso dizer o contrário aqui, a rotina de colégios de São Paulo foi afetada pela falta de água. A falta de água afeta a rotina. A rotina é afetada pela falta de água. Eu pude transformar essa voz ativa em passiva. Eu não posso fazer isso. Nesse caso, o verbo afetar ele é verbo transitivo direto. Isso é vindo de outras matérias, que é transitividade verbal. O verbo afetar liga-se ao seu complemento sem necessidade de preposição. Isso não acontece, por exemplo, com o verbo intransitivo, que é aquele verbo que tem sentido completo. Por exemplo, o verbo correr. Só de eu falar o atleta correu, o verbo correr tem sentido completo. Ele não precisa de complemento. Quando existe na voz ativa um verbo intransitivo, por exemplo, não dá para fazer essa transformação de voz passiva para voz ativa. O atleta correu na avenida principal. Eu não posso voltar com essa informação e transformar em passiva.
Eu jamais poderia dizer a avenida foi corrida pelo atleta. Então, porque o verbo é intransitivo. Eu só posso fazer a transformação de ativo para passivo se o verbo for transitivo direto. Vamos conhecer a próxima aí, então, voz passiva. Pessoal, como o próprio nome indica, voz passiva, onde o sujeito terá essa ação de passividade, de receber ou sofrer uma ação. O que importa quando o verbo está na voz passiva? O que importa é focar a atenção no processo verbal, no acontecimento em si e no sujeito paciente. Nem sempre é obrigatório haver a revelação do agente da passiva, ou seja, de quem executou aquela ação. O principal é o processo verbal, é o que aconteceu e o sujeito paciente, ou seja, quem recebeu a ação. Exemplo, homem é morto durante churrasco em residência da capital. Então, homem, sujeito, paciente. Qual foi o processo verbal? É morto. Então, o verbo aqui está na voz passiva. Não é necessário, não se confirmou aqui quem realizou a ação. Não tem aqui o agente da passiva. Tem o sujeito paciente, tem o processo verbal, o ato, né, de morrer aqui. Tem o sujeito paciente, tem o processo verbal, tem o verbo na voz passiva. Não se revelando, então, quem é o agente da passiva. Vamos ver os tipos, então, de voz passiva, para a gente ver que vai ter os exemplos onde se é revelado o agente da passiva. De voz passiva, nós temos voz passiva sintética e voz passiva analítica. Vamos conhecer exemplos desses dois tipos. Gente, como nós falamos antes, então, tem a voz passiva analítica e a voz passiva sintética. Passiva analítica. Teremos na voz passiva analítica o agente da passiva, que geralmente aparece ali no final da frase. Teremos agora, no caso do processo verbal, o que vai aparecer na voz passiva analítica? Verbo auxiliar, geralmente ser ou estar, mais o verbo principal no particípio. Em outros momentos que você já estudou sobre locução verbal, você vai se lembrar disso. Vai aparecer então na voz passiva analítica uma locução verbal. Foram discutidas mudanças no Código Penal pelos deputados. Foram discutidas. Essa aqui é a locução verbal. Olha o verbo auxiliar, foram, né? Verbo ser, discutidas. Particípio do verbo principal discutir. Então, foram discutidas mudanças no Código Penal pelos deputados. Cadê o sujeito paciente aqui? Mudanças no Código Penal. Esse é o sujeito paciente. Mudanças no Código Penal foram discutidas pelos deputados. Esse é o sujeito paciente. Não é obrigatório ele sempre aparecer só no início da frase, não. Então, poderia estar de outro jeito também. Mudanças no Código Penal foram discutidas pelos deputados. Foram discutidas, locução verbal, verbo auxiliar, mas particípio do verbo principal. Então, as mudanças no Código Penal foram discutidas por alguém, pelos deputados. Quem é, no caso aqui, essa expressão? Pelos deputados. É o que eu chamo de agente da passiva. É aquele que agiu quando o verbo estava na voz passiva. É o agente da passiva. Já no caso da voz passiva sintética, essa foi a voz passiva analítica. Tem que ter uma locução verbal, o verbo auxiliar, mas participe do verbo principal. Na voz passiva sintética, não, aparece verbo, mas pronome apassivador. Que isso, pronome apassivador, né? É o se. Por que ele chama apassivador? Porque a frase, no momento, ela pode retornar para a voz passiva analítica. Pode voltar para outra forma. E nessa forma aqui também, por mais que apareça o se, discutiram-se mudanças no Código Penal. Por que o se é pronome apassivador? Porque mudanças no Código Penal foram discutidas. Então, realmente está tornando aqui essas mudanças no Código Penal com a função de recebendo uma ação. Mudanças no Código Penal foram discutidas. Então, no caso da voz passiva sintética, lembre-se, aparecerá o se, que é chamado de pronome apassivador. Pronome apassivador. Então, dá para perceber tranquilo aqui, com a voz passiva sintética vai aparecer o se. Verbo mais o pronome apassivador se. Ok? Essas aí foram então voz passiva sintética e voz passiva analítica. Vamos para o próximo caso, mais uns exemplos.
Pessoal, o último caso aqui de vozes do verbo, a voz reflexiva. O próprio nome já diz, é a reflexão de uma atitude. O próprio sujeito realiza e ele mesmo recebe a ação. O ser identificado como sujeito realiza e sofre a ação. Exemplo, o político defende-se de acusações. Sujeito ou político. Olha aqui o verbo numa voz reflexiva. Defende-se. Ele mesmo faz a defesa, ele mesmo sai defendido. Então, o político defende-se de acusações. Outro exemplo, preparei-me para trabalhar. O verbo preparar está na voz reflexiva, né? O sujeito está oculto aqui. Eu mesma fiz essa preparação. O resultado da preparação saiu em mim também. Então, o sujeito realiza e sofre a ação. Observação, na voz reflexiva, a gente faz uso dos pronomes oblíquos para demonstrar esse reflexo da nossa ação. Maquiei-me, né? Maquiou-se, defende-se, preparemos-nos, preparamos-nos. Então, os pronomes oblíquos é que vão indicar esse reflexo da ação. Então, voz reflexiva, sujeito realiza, sujeito recebe a ação. Ok? Vamos para um último exemplo aqui no caso da transformação da voz ativa para a voz passiva. Como é possível isso? Um último exemplo aqui, pessoal, para entender a importância dessa transformação nesse conteúdo, né? Para o entendimento do conteúdo de vozes verbais. A voz ativa, ela pode ser transformada em voz passiva analítica e voz passiva sintética. Observe a função, né? Observe a questão sintática de cada termo quando está na voz ativa e quando passa para a voz passiva. Vamos ver o primeiro exemplo, então. Voz ativa sendo transformada em voz passiva analítica. Primeiro, na voz ativa, ele contestou a afirmação do colega. Tem aqui sujeito agente, contestou verbo transitivo direto, a afirmação do colega, objeto direto. Essa é a análise sintática. Sujeito, verbo transitivo direto, objeto. Ele contestou a afirmação do colega. Passar para a voz passiva analítica é pegar o objeto e transformá-lo em sujeito paciente. A afirmação foi contestada por ele. A afirmação, sujeito paciente, foi contestada, locução verbal, por ele, agente da passiva. Então, neste caso aqui, foi feita essa transformação. Voz ativa para voz passiva analítica. Isso é possível de acontecer. Quando está na voz ativa e pode ser passado para a voz passiva sintética. Geralmente, quando o verbo está com um sujeito indeterminado, né? Quando a gente, na terceira pessoa, quando a gente não sabe quem realizou. Contestaram a afirmação do colega. Contestaram. Está aqui o verbo. Inclusive, referindo-se a um sujeito indeterminado. A afirmação do colega. Esse é o verbo. É apenas um verbo transitivo. A afirmação do colega, objeto direto. Esse é o verbo transitivo direto. Contestaram o quê? A afirmação do colega. Lembrando que um verbo transitivo direto liga-se ao seu complemento, ou seja, ao seu objeto, sem auxílio de preposição. Isso é um artigo apenas, sem auxílio de preposição. Então, voz ativa. Contestaram a afirmação do colega. Mesmo que não saibamos quem é o sujeito agente, o que há aqui é um sujeito agente. Aí passando para a voz passiva sintética. Contestou-se a afirmação do colega. O que nós temos aqui? Contestou-se. Nós temos também um verbo transitivo direto. Se, pronome apassivador, como nós já tínhamos visto. Pronome apassivador. Contestou-se a afirmação do colega. A afirmação do colega. Sujeito paciente. Contestou-se a afirmação do colega. Sujeito paciente. Por isso que é voz passiva sintética. Então foram apenas dois exemplos para a gente perceber que quando está na voz ativa ele pode ser transformado em voz passiva analítica e passiva sintética. Ok, gente? Até o próximo conteúdo, então. Abraço.